eu sou o Otávio Pedersoli e, junto com Marcelo Orsini, estamos estudando o livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte, estamos estudando esta obra tão importante. No episódio de hoje, vamos continuar a análise da parte final da terceira parte do livro, questões ligadas à religião, no item amor, subitem união. Vamos então à questão 326. A união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal? Essa é uma pergunta muito pertinente por tudo o que foi explicado até aqui. Então, os espíritos querem saber. Então, essa teoria das almas gêmeas não contrariaria, né, a lei divina de amor universal? E Emmanuel vai responder: o amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição, porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. Então, o Marcelo já explicou isso com bastante detalhe. À medida que o espírito evolui, vai subindo na escala espírita rumo à perfeição, o amor, digamos assim, se amplia para toda a obra da criação divina, para todos os espíritos. Então, não há essa restrição ao amor universal. É uma etapa evolutiva. Aí ele conclui: o amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Que dia? Alcançada a pureza espiritual, o grau da ordem dos espíritos puros. Coisa que nós estamos muito distantes ainda, né? Por isso a dificuldade da temática para nós. Então, por exemplo, se eu vejo uma criança descalça pedindo um trocado no sinal, eu não paro o carro e vou lá acolher a criança. Agora, e se fosse a minha filha? Se fosse a filha do meu irmão, a minha sobrinha, com certeza eu ia parar tudo que eu estou fazendo para ir lá, querer saber o que ela estava fazendo ali, vou acolher, enfim. Ora, mas se eu fosse um espírito puro, eu olharia para uma criança, seja ela quem for, com o mesmo amor que eu olho para minha filha, para minha afilhada, etc. Então, à medida que a gente subir na escada evolutiva, o nosso amor vai ser universal. O mesmo amor que eu tenho pela filha, pelo filho, pelo meu pai, eu vou sentir por todos os outros filhos de Deus. Nesse sentido, a união das almas gêmeas não restringe o amor universal. É uma etapa dentro da lei divina do progresso. E aí, nessa mesma ainda temática, Marcelo, a pergunta 327 é a seguinte: se todos os seres possuem a sua alma gêmea, qual a alma gêmea de Jesus Cristo? A resposta de Emmanuel tem que estar alinhada com o que ele disse antes, e nós também exploramos na nossa interpretação, a respeito da condição da alma gêmea no espírito humano e da alma gêmea quando o espírito alcança a pureza espiritual. Então, vamos ver o que Emmanuel respondeu. Não julguemos acertado trazer a figura do Cristo para condicioná-la aos meios humanos, num paralelismo injustificável, porquanto em Jesus temos de observar a finalidade sagrada dos gloriosos destinos do Espírito. Nele cessou os processos, sendo indispensável reconhecer, na sua luz, as realizações que nos compete atingir. Representando para nós outros a síntese do amor divino, somos compelidos a considerar que de sua culminância espiritual enlaçou no seu coração magnânimo, com a mesma dedicação, a humanidade inteira, depois de realizar
o amor supremo. Então, Emmanuel alerta, né, aos leitores que não tem como comparar esse estado de alma gêmea no nível do Cristo, que já superou a condição humana. Ele superou, ele veio, se intitulou Filho do Homem, que ele se humanizou na encarnação, mas ele está no estágio de espírito puro, faz parte da comunidade dos espíritos puros, como está no livro A Caminho da Luz. Então não devemos condicionar a figura de Jesus a esse processo que é um processo de evolução da nossa alma, né? Ainda no nosso estágio. Interessante que ele observa, nele cessou os processos. Ou seja, o Cristo não é o espírito que está evoluindo, ele já alcançou a evolução no nível de nos colocar todos os ensinamentos necessários para que a gente alcance também esse patamar. Então, a resposta realmente muito coerente do Emmanuel, nos alertando para que a gente não faça comparações entre as nossas necessidades humanas, os processos de aprendizado que nós temos que percorrer, com o do Cristo, que é, na verdade, o nosso mestre e divino amigo, Jesus. A questão 328, Otávio. Perante a teoria das almas gêmeas, como esclarecer a situação dos viúvos que procuram novas uniões matrimoniais, alegando a felicidade encontrada no lar primitivo? Emmanuel explica o seguinte: não devemos esquecer que a Terra ainda é uma escola de lutas regeneradoras ou expiatórias, onde o homem pode consorciar-se várias vezes, sem que a sua união matrimonial se efetue com a alma gêmea da sua, muitas vezes distante da esfera material. Então, aqui é como se Emmanuel fosse para uma abordagem mais prática. E ele começa dizendo: olha, o planeta Terra é uma escola, é uma oficina de trabalho, é um laboratório, é um hospital, é uma prisão, em certo sentido. Então, essa teoria, ela também é própria aqui, né, da maneira que foi explicada até esta pergunta, como apropriada para uma escola que é uma escola de luta, de espíritos imperfeitos, ainda submetidos a expiações, a provas. E aí ele continua: a criatura transviada, até que se espiritualize para a compreensão desses laços sublimes, está submetida no mapa de suas provações a tais experiências, por vezes pesadas e dolorosas. Então, Marcelo também já explicou isso. Muitas vezes, quando um cônjuge, né, falece e deixa o outro aqui encarnado, por exemplo, e às vezes o que ficou ainda vai ficar 20, 30 anos encarnado, pode ser um sofrimento muito grande, né? E isso pode ser uma expiação, pode ser uma prova, porque é muito doloroso para espíritos imperfeitos se separar de um ente amado, até porque muitas vezes a gente ainda ama de maneira adoecida, ama com apego, né? Como se o outro fosse propriedade. Então, muitas vezes são experiências dolorosas. A situação de inquietude e subversão de valores na alma humana justifica essa provação terrestre, caracterizada pela distância dos espíritos amados, que se encontram num plano de compreensão superior, os quais, longe de desdenharem as boas experiências dos companheiros de seus afetos, buscam facultar-lhes com a máxima dedicação, de modo a facilitar o seu avanço direto às mais elevadas conquistas espirituais. Para ilustrar essa resposta, eu me lembrei do livro Renúncia. Então, o livro Renúncia, ele traz com muitos detalhes exatamente essa resposta aqui. Duas almas gêmeas entendidas da maneira que foi explicado aqui no episódio de hoje, mas ainda muito distantes, né? Uma caminhou bastante, evoluiu muito.
O outro ainda estava ali, com aquele amor apegado, muitas vezes sexualizado, no sentido material. Então, é um livro que eu recomendo, né, a leitura, ou a releitura e o estudo, porque é quase que um detalhamento dessa resposta aqui que Emmanuel está nos dando nessa questão 328. Vamos prosseguir com a questão 329. Os espíritos evoluídos, pelo fato de deixarem algum amado na Terra, ficam ligados ao planeta pelos laços da saudade? Emmanuel esclarece da seguinte forma: os espíritos superiores não ficam propriamente ligados ao orbe terreno, mas não perdem o interesse afetivo pelos seres amados que deixaram no mundo, pelos quais trabalham com ardor, impulsionando-os na estrada das lutas redentoras em busca das culminâncias da perfeição. A saudade nessas almas santificadas e puras é muito mais sublime e mais forte por nascer de uma sensibilidade superior, salientando-se que, convertida num interesse divino, opera as grandes abnegações do céu, que seguem os passos vacilantes do espírito encarnado através de sua peregrinação expiatória ou redentora na face da terra. Quando nós falamos de saudade entre nós, nos remete sentimentos de angústia, tristeza, insegurança, coisas do tipo, coisas bem negativas, né? O nosso coração opresso, doendo, choroso. Aqui, Emmanuel esclarece um sentido bem distinto para o sentimento saudade num espírito evoluído. Porque, segundo o que ele constata no final aqui da sua resposta, esse sentimento brota de um ser que tem uma sensibilidade superior. E o interesse dele é um interesse divino. Ele está se sujeitando a abnegações muito grandes para poder auxiliar os espíritos que estão ainda na Terra e dos quais eles tiveram de se afastar por se associarem a missões mais dignificantes, né, de acordo com sua estatura espiritual. Então, apesar de que eles não ficam ligados ao orbe, porque já puderam se transportar para mundos mais evoluídos, eles não perdem o interesse, não relegam ao abandono os seres amados. Ao contrário, continuam tratando esses seres com respeito, com dedicação, e de onde estão, fazem as suas ações, né, que nós não sabemos explicar propriamente detalhes como que isso acontece, buscando impulsionar, incentivar, auxiliar o espírito nas suas lutas aqui na Terra. Então, muitos de nós ficamos aí pedindo, né, ajuda muitas vezes para o anjo da guarda, quando na verdade muitas vezes nós temos ligações com esses espíritos que nos são familiares, que já nos conheceram no passado, que têm uma ligação conosco, que foram uma alma gêmea nossa lá atrás e que podem nos ajudar. Eles evoluíram, como explicou aí o Otávio nesse romance que ele mencionou, estão mais evoluídos, porém não deixam de alcançar e de auxiliar e ajudar aqueles seus afetos que estão no orbe terreno. Questão 330, Otávio. Somente pela prece a alma encarnada pode auxiliar um espírito bem amado que a antecedeu na jornada do túmulo? Essa resposta, ela comprova o aspecto consolador da doutrina espírita, porque muitas vezes essa separação que a gente está estudando gera um desespero em quem fica, né? Tem pessoas que nem conseguem lidar com este sofrimento da separação, caem numa depressão, por exemplo. Então, Emmanuel aqui vai nos dar remédios para essa circunstância que é, sim, dolorosa de separação. Então, ele vai dizer, a oração coopera eficazmente
em favor do que partiu, muitas vezes com o espírito emaranhado na rede das ilusões da existência material. Então, nós que ficamos, ao orar com sinceridade por aqueles que partiram antes de nós estamos ajudando a estes corações amados, que muitas vezes estão em sofrimento no plano espiritual, porque se não se prepararam, se não tem uma compreensão como essa que a doutrina espírita nos traz, podem estar no plano espiritual perdidos, perturbados, até sem saber que desencarnaram. Então, a oração é um remédio fundamental, mas não é o único. Então, ele prossegue. Todavia, o coração amigo que ficou aí no mundo, pela vibração silenciosa e pelo desejo perseverante de ser útil ao companheiro que o precedeu na sepultura para os movimentos da vida, nos momentos de repouso do corpo, em que a alma evoluída pode gozar de relativa liberdade, pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, despertar-lhe a vontade no cumprimento do dever, bem como orientá-lo sobre a sua realidade nova, sem que a sua memória corporal registre o acontecimento na vigília comum. É uma resposta curtinha, mas muito complexa, né? Que a gente tem que estudar junto com o Livro dos Espíritos e com outras obras da codificação, para entender o seguinte, que nós, quando dormimos, nosso corpo precisa do repouso, mas o nosso espírito quase sempre não fica ali, apegado ao corpo também adormecido. Claro que cada caso é um caso, vai depender do nosso grau evolutivo, mas no momento do nosso sono físico, o espírito muitas vezes goza de relativa liberdade. E neste momento, inclusive, é possível os encontros com os nossos entes amados que partiram de volta para o mundo espiritual antes de nós. Então, olha que notícia maravilhosa, né? Porque quando alguém morre, o corpo físico morre, e acontece a desencarnação, a gente fica assim achando que esse reencontro só vai ser possível quando nós também partirmos, e não necessariamente, né? Esse reencontro pode acontecer mesmo com um dos espíritos ainda aqui reencarnado. Alguém poderia perguntar, mas por que a gente não se lembra, né? E Emmanuel está confirmando aqui que quando a gente retorna e volta para o corpo, desperta aqui, né, na vigília, na carne, quase sempre a gente não se lembra. E isso tem também um propósito divino, porque a depender, né, se a gente lembrar desses encontros com corações amados, a gente vai querer ficar lá, né? Não vai querer enfrentar os leões aqui da nossa experiência terrestre. Então, tudo tem um propósito na lei divina. A gente não se lembra porque é bom para nós não nos lembrarmos. Mas muitas vezes a gente até lembra. E para quem não é espírita, para quem não tem acesso a esse conhecimento que nós temos, a pessoa acha que foi assim uma imaginação, né? Nossa, eu sonhei com minha mãe, que já desencarnou há 20 anos. Fica parecendo que foi uma ficção, uma imaginação. Não estamos garantindo, porque cada caso é um caso. Mas muitas vezes aconteceu, sim, um reencontro no plano espiritual, que a gente tem ali lembranças muito singelas, né? Porque o corpo físico também abafa a experiência do espírito. Nos lembramos, ao ler essa resposta, de um capítulo de Irmão X, na psicografia de Chico Xavier, que está lá no livro Cartas e Crônicas, Kardec e Napoleão, que é um encontro. Napoleão estava aqui encarnado e se encontra no plano espiritual com Kardec,
que ainda estava lá, né, no finalzinho do século XVIII, 1799, estava se preparando para reencarnar e tem um encontro memorável no plano espiritual, quando o espírito de Napoleão, já reencarnado, é levado para as esferas sublimadas para ter esse encontro com Kardec. Então, ilustra também essa resposta. E aí, Emmanuel conclui: daí nasce a afirmativa de que somente o amor pode atravessar o abismo da morte, ou seja, para os laços do afeto não existe distância, não existe tempo. Sempre é possível esse reencontro através dos laços entre os espíritos. E aí, para fechar o nosso episódio de hoje, Marcelo, a pergunta 331. Como devemos interpretar a sentença a eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus? Esclarecendo, o termo eunuco significa o castrado, que é congenitamente incapaz. Então, Emmanuel esclarece que almas existem que, para obterem as sagradas realizações de Deus em si próprias, entregam-se a labores de renúncia em existência de santificada abnegação. Nesse mistério é comum abdicarem-se transitoriamente as ligações humanas, de modo a acrisolarem os seus afetos e sentimentos em vidas de ascetismo e de longas disciplinas materiais. Quase sempre, os que na terra se fazem eunucos para os reinos do céu agem de acordo com os dispositivos sagrados de missões redentoras, nas quais, pelo sacrifício e pela dedicação, se redimem entes amados ou a alma gêmea da sua, exilados nos caminhos expiatórios. Bom, também esclarecendo que reino dos céus é um estágio de pureza espiritual que se almeja alcançar. Então, é feito um sacrifício pessoal para não haver distrações no campo material. Ou seja, o espírito muitas vezes, conscientemente aqui no planeta encarnado, ele abdica das relações materiais, das relações físicas, para se voltar em mente e coração para as questões espirituais. Nós conhecemos companheiros com esse jaez, que têm essa perspectiva e se sentem muito tranquilos com relação a isso. E nós vemos aqui pela resposta do Emmanuel que se trata mesmo de um foco na própria espiritualização, onde o espírito se abstém de ter essas experiências de relações, digamos, carnais, emotivas, sentimentais, voltadas para a sensibilidade do corpo físico. Nós lembramos, inclusive, aquela obra que conta a vida de Francisco de Assis, se não me engano é pelo espírito Miramês, que ele começou a ter interesse por Clara e ele se joga num espinheiro e machuca a própria genitália, porque ele começou a ter sentimentos, sensações, desejos por ela, e ele não queria que isso atrapalhasse o caminho espiritual que ele tinha que cumprir. Então, dessa forma, nós entendemos que os que se fazem eunucos para o reino dos céus, como disse Emmanuel, agindo de acordo com dispositivos sagrados de missões redentoras, estão preocupados e almejando cumprirem metas muito mais sublimes do que as nossas uniões carnais e sensuais. Prosseguindo com a resposta, numerosos espíritos recebem de Jesus permissão para esse gênero de esforços santificantes, porquanto nessa tarefa os que se fazem eunucos pelos reinos do céu precipitam os processos de redenção do ser ou dos seres amados, submersos nas provas e simultaneamente pela condição de envolvidos, podem ser mais facilmente transformados na terra em instrumentos da verdade e do bem, redundando seu trabalho em benefícios inestimáveis para os entes queridos, para a coletividade, para si próprios.
Então nós percebemos aí que é um autossacrifício que tem uma série de benefícios, não só para o próprio espírito que toma essa decisão conscientemente, mas para com aqueles aos quais ele se envolve, que muitas vezes forçam os companheiros, as companheiras a um processo de redenção, porque não querem ter esse tipo de relacionamento com as pessoas amadas, né? Então são processos assim muito sublimes e que podem fugir ao nosso entendimento mundano. Mas Emmanuel vem aqui nos esclarecer que são realmente ações sacrificiais de espíritos que estão almejando a sua própria evolução e um bem maior para uma coletividade. Assim, meus irmãos, nós agradecemos a audiência de todos e encerramos aqui mais este episódio. Muita paz.